Palmeiras negocia a contratação de Claudinho, Santos faz proposta por Danilo e o Botafogo encaminha a contratação do volante Wendel. Vamos conferir essas e outras notícias e mais um super giro atualizado pelo mercado da bola do futebol brasileiro. Se for novo no canal, se inscreva e ative as notificações para não perder os próximos vídeos e deixe o seu like, que é muito importante. O goleiro Rafael Cabral está de clube novo após deixar o Cruzeiro. O jogador de 34 anos acertou com o Real Salt Lake dos Estados Unidos por 3 temporadas. Rafael Cabral rescindiu seu contrato com a Raposa após defender o Grêmio por empréstimo em 2024. No Imortal teve pouco espaço e atuou somente 7 vezes. Rafael chegou ao Cruzeiro em 2022 para substituir Fábio, um dos maiores ídolos do clube. O Al Hilal da Arábia Saudita está interessado na contratação de Luiz Guilherme do West Ham. Os árabes procuraram informações e condições de negócio nos últimos dias e devem fazer uma proposta em breve. O clube cogita oferecer valores acima dos 30 milhões de euros, cerca de 187 milhões de reais. Aos 19 anos, Luiz Guilherme foi vendido pelo Palmeiras no meio de 2024, mas recebeu apenas 5 oportunidades pelo clube inglês. O West Ham pretende vender alguns jogadores e o atacante pode entrar nesta lista. O Sport encaminhou a contratação de Rodrigo Atencio, que pertence ao Independiente da Argentina. O Leão avançou nos últimos dias na negociação para adquirir os direitos econômicos do meio-campista de 22 anos. Os clubes estão finalizando os últimos detalhes e o negócio deve girar em torno de 2 milhões de dólares, aproximadamente 12 milhões de reais, por 80% dos direitos econômicos do jogador. Atencio esteve emprestado ao Central Córdoba na última temporada, onde fez 46 jogos, 8 gols e 6 assistências. O Sport também tem interesse no atacante Pablo do Atlético Paranaense. O Leão ainda não apresentou uma oferta, mas vê o jogador como um bom nome para reforçar o ataque. Pablo está com 32 anos e não está nos planos do Furacão para a temporada. O atacante tinha o desejo de permanecer no clube, mas acabou afastado e está liberado para procurar outra equipe. Contudo, o presidente do Leão afirmou que não tem interesse em contratar o atacante. Na última temporada, Pablo fez 11 gols e deu 2 assistências em 53 partidas. O Santos acertou a rescisão de contrato do meio-campista Giuliano. O jogador de 34 anos pediu para deixar o Peixe ao fim da Série B do Brasileirão e, após longas negociações, as partes chegaram a um acordo. Giuliano foi um dos principais jogadores do Santos em 2024, somando 12 gols e 3 assistências em 36 jogos. O meia está de férias e ainda não decidiu o que vai fazer na sequência da carreira. Por outro lado, o Santos entrou na briga pelo lateral direito Danilo. Aos 33 anos, ele está rescindindo seu contrato com a Juventus e ficará livre no mercado. Danilo tem uma oferta do Napoli para continuar na Itália e também está na mira do Flamengo. O Peixe ofereceu um contrato longo para o lateral e o maior salário do elenco. Danilo defendeu o Santos entre 2010 e 2011 e foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. O veterano não descarta uma volta ao futebol brasileiro e deve decidir o seu futuro nos próximos dias. O Palmeiras abriu negociações pela contratação do meio-atacante Claudinho do Zenit da Rússia. O Verdão fez uma proposta pelo jogador, mas até o momento os valores não foram revelados. Vale lembrar que em 2023 o Flamengo fez uma proposta de 15 milhões de euros, mas o clube russo pediu 20 milhões. Claudinho é um desejo antigo do Palmeiras e dessa vez pode ser que o negócio se concretize. Aos 27 anos, ele está desde a metade de 2021 no Zenit e ao todo soma 122 jogos, 21 gols e 28 assistências. O Grêmio anunciou a contratação do volante Gustavo Cuéllar, que estava no Al-Shabaab. O paraguaio de 32 anos rescindiu com o clube árabe e assinou por 2 temporadas com o Imortal. Na última semana, o clube gaúcho tinha assinado um pré-contrato com o jogador para que ele chegasse no meio do ano. Contudo, Cuéllar conseguiu a liberação e já pode atuar pelo Grêmio. Com passagens por Flamengo e Al Hilal, o meia estava no Al-Shabaab há 2 temporadas, onde fez 35 jogos. Por outro lado, o Grêmio pode perder o goleiro Marquezin para o Boca Juniors. O clube argentino intensificou conversas nos últimos dias com o jogador, que ficou balançado. A imprensa argentina afirma que o Boca fez uma proposta pelo goleiro, mas o Grêmio nega. Marquezin foi titular do tricolor gaúcho na última temporada e o clube não tem a intenção de negociá-lo. O Internacional encaminhou o retorno do zagueiro Kaique Rocha, que estava no Atlético Paranaense. O defensor está afastado do elenco do Furacão e negocia sua rescisão de contrato para assinar com os gaúchos. Kaique estava no Atlético desde 2023 e foi titular na última temporada.
Revelado pelo Santos, ele já passou pela Sampdoria da Itália antes de defender o Colorado. Ele esteve no Inter entre 2021 e 2022, quando disputou 20 partidas. O Vasco está negociando a contratação do atacante Lloyd Augusto do Alanyaspor da Turquia. O gigante da colina fez contatos com o clube turco e negociou um empréstimo do angolano. Aos 24 anos, Lloyd foi revelado pelo Sporting de Portugal e vê com bons olhos atuar no futebol brasileiro. O jogador também é bem visto pelo técnico Fábio Carille, que deseja mais um ponta no elenco. O atacante está há 2 temporadas no Alanyaspor e soma 4 gols e 6 assistências em 43 partidas. A diretoria vascaína está otimista e a negociação deve avançar nos próximos dias. O Botafogo está vendendo o atacante Luiz Henrique para o Zenit da Rússia. A negociação está bem avançada e gira em torno de 25 milhões de euros, cerca de 155 milhões de reais. O atacante não se apresentou para a pré-temporada e deseja se transferir para o futebol europeu. A expectativa era de Luiz Henrique defender o Lyon, clube de John Textor, mas os franceses foram impedidos de contratar jogadores. Aos 24 anos, o atacante surgiu no Fluminense e teve uma passagem apagada pelo Real Betis da Espanha. Em 2024, ele marcou 12 gols e deu 5 assistências em 55 jogos pelo Fogão. Por outro lado, o Botafogo encaminhou a contratação do volante Wendel, que está no Zenit. O Glorioso chegou a um acordo pelo jogador, mas o clube russo só pretende liberá-lo no meio do ano. O Wendel vê com bons olhos se transferir para o Botafogo, mas não quer forçar uma saída. Caso queira contar com o meia de imediato, o alvinegro precisaria pagar sua multa rescisória. Ainda há a possibilidade de Wendel ser envolvido na negociação por Luiz Henrique. Aos 27 anos, o volante foi revelado pelo Fluminense e passou por Sporting de Portugal antes de chegar ao Zenit. Na atual temporada, ele fez 19 jogos, marcou 2 gols e deu 11 assistências. O Botafogo também encaminhou a contratação de David Ricardo, zagueiro do Ceará. Os clubes estão ajustando os últimos detalhes para sacramentar a transferência do defensor de 22 anos. A negociação deve ser fechada entre 2 e 2,5 milhões de dólares, algo em torno de 12 a 15 milhões de reais. O Ceará é dono de 80% dos direitos do zagueiro e ainda deve permanecer com uma fatia após a venda. David Ricardo foi titular do Vozão nas últimas 2 temporadas e ao todo fez 99 jogos, 6 gols e deu 3 assistências. Outro alvo do Botafogo é o atacante Alisson, promessa do Atlético Mineiro. O clube carioca fez uma proposta pelo jogador nos últimos dias, mas foi prontamente recusada pelo Galo. A diretoria atleticana não deseja vender a joia para outra equipe brasileira. Alisson tem potencial de revenda para o exterior e agrada ao grupo Eagle Football comandado por John Textor. Aos 19 anos, ele subiu para o time profissional em 2023 e na última temporada fez 35 jogos, 3 gols e deu 1 assistência. O Fluminense insiste na contratação do atacante Rony do Palmeiras. O tricolor carioca mantém a proposta que foi recusada pelo atacante há alguns dias e busca um acerto. A expectativa é que o jogador volte atrás de sua decisão e aceite a oferta. O Fluminense pagaria cerca de 48 milhões de reais ao Palmeiras para levar o atacante, que receberia um salário acima de 1 milhão de reais, contando com as luvas, em 4 anos de contrato. Rony agrada bastante o técnico Mano Menezes, que vê grande potencial técnico no atacante de 29 anos. Então, rapaziada, isso aí foi mais um super giro pelo mercadão da bola do futebol brasileiro de 2025. Deixe nos comentários suas opiniões sobre essas notícias. E não se esqueça de deixar o seu like aí, que é muito importante. Sigam as redes sociais do canal, os links estarão na descrição. E se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho para não perder as próximas notícias. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, eu espero que tenham gostado. Tamo junto e até o próximo.